Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje relembrar um pouco a respeito de matrizes e suas propriedades, tá bom? Então é a nossa primeira aula de revisão de matemática computacional ou álgebra linear, né? Depende do curso. Então vamos lá. Uma matriz A, m por n, é uma tabela de m vezes n elementos ou números, tá? Dispostos em linhas e colunas. Na verdade, é uma tabela com m vezes n elementos. Tá? A gente está interessado, no caso específico, que esses elementos são números. Tá bom? Então, uma matriz é uma tabela de m vezes n elementos dispostos em linhas e colunas. Tá? O m representando o número de linhas e o n o número de colunas, ok? Beleza, então a gente denota dessa forma, tá? A matriz A igual a essas sequências. A gente tem m linhas, né? Se a gente contar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, m linhas. E a gente tem n colunas. Note que o elemento A, I, J, ele representa o elemento da linha I e coluna J, certo? Então, a representação A e J representa o elemento da linha I, iésima linha, e coluna J, ou seja, jésima coluna. Tá? É comum também a gente encontrar a notação A igual a i j, m por n. Significa que são m vezes n elementos dispostos em linhas e colunas. Tá? Ok. Quando o m e n são iguais, se o m é igual a n, então a gente tem o mesmo número de linhas e colunas, né? A gente diz que a matriz é chamada matriz quadrada, tá? Então, quando a gente falar de matriz quadrada, então, além de falar que é matriz quadrada, na verdade a gente fala que a A é uma matriz quadrada de ordem, já que m é igual a n, de ordem n, tá? Então, sempre quando a gente estiver falando de matriz quadrada, a gente quer dizer a matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá bom? O número de linhas e colunas são iguais, tá joia? Beleza. Então, por exemplo, A igual 1, 2, 0, 1. Isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 2, ou seja, 2 por 2, m igual a n. Se a gente pega, por exemplo, A 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, é uma matriz quadrada de ordem 3. Ou seja, é uma matriz 3 por 3. Tá? Então, são exemplos, viu, pessoal, de matrizes. Outros exemplos, ó. Consideremos os seguintes exemplos de matrizes, ó. A, B, C, D e E. Note, A, matriz quadrada de ordem 2. B, uma matriz quadrada de ordem 2. C, não é uma matriz quadrada, ó, ela tem 2 linhas e 3 colunas, né? Ó. 1, 2 linhas, e a gente tem 1, 2, 3 colunas. Então, a matriz C, ela é uma matriz... Então, a matriz C, ela é... Qual é a ordem da matriz C? 2 linhas, 3 colunas, tá? E a matriz D, que é uma matriz que tem uma única linha e 3 colunas, certo? Então, o D, ela é a matriz uma linha e 3 colunas, tá? E a matriz E, que tem 3 linhas e apenas uma coluna, tá bom? Então, nesse exemplo, ó, A e B são matrizes de ordem 2, ou seja, são matrizes quadradas, ou matriz 2 por 2. E C é uma matriz 2 por 3.
D é uma matriz 1 por 3 e E é uma matriz 3 por 1, né? Lembrando aqui que a matriz E, ela tem 3 linhas e uma coluna, tá bom? Então, beleza. Essas matrizes D e E, elas têm um nome especial, tá? Quando a matriz ela possui uma linha, então ela só tem apenas uma linha, ela é uma matriz chamada de matriz linha. Nome bem propício, né? A matriz que só tem uma linha é uma matriz linha. E uma matriz que só possui uma coluna é chamada de matriz coluna, tá? Então, nesses exemplos, ó, o D é uma matriz linha, né? D é uma matriz linha e E é uma matriz coluna, tá bom? Ok. Então, vamos começar a comentar a respeito de algumas operações entre as matrizes, tá? Por exemplo, quando que a gente diz que duas matrizes são iguais? Tá? Duas matrizes são iguais, pessoal, se elas têm os mesmos elementos. Então, ela tem que ser do mesmo tamanho. Então, se você tem uma matriz A de ordem, vamos colocar assim, A é A e J, M por N. E B é uma matriz B e J de ordem P por Q. Então, A igual a B implica que ela tem que ter o mesmo número de linha, então as duas têm que ter o mesmo número de linhas, ou seja, M igual a P, certo? E tem que ter o mesmo número de colunas, ou seja, N igual a Q. Então, a gente tem que ter M igual a P e N igual a Q, tá bom? E, além disso, os elementos A e J têm que ser igual aos elementos B e J. Então, pessoal, resumindo, duas matrizes são iguais se elas possuem os mesmos elementos e têm a mesma ordem, tá ok? Beleza. Agora a questão, pessoal, é como que a gente faz algumas operações com matrizes, né? Então, a primeira pergunta é como somar matrizes, tá? Então, a primeira observação é a soma de duas matrizes de mesmo tamanho, ou seja, a primeira observação é essa, as matrizes têm que ter o mesmo tamanho. Então, eu posso somar uma matriz 3 por 2, a gente pode fazer, se A é 3 por 2 e B é 5 por 2, eu posso somar A mais B? A resposta é não, tá? Para somar, as matrizes têm que ter o mesmo tamanho. Então, fiquem atentos, viu, pessoal? Soma de matrizes só está definida para matrizes do mesmo tamanho, ou seja, matrizes que possuem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Beleza. E no caso, então, que elas possuem esse mesmo tamanho, como que a gente soma? Né? Essa é a pergunta. Então, para somar duas matrizes do mesmo tamanho, né, a gente faz o seguinte. Consideremos C a matriz soma, né? A mais B. Então, a gente tem que descobrir quem são os elementos, ou seja, quem são os C e J dessa matriz. Vamos lá. A gente obtém esse C e J somando-se os elementos correspondentes, ou seja, a gente soma elemento a elemento. Então, se o primeiro elemento, C11, ele é o A11 mais o B11. Ou seja, o primeiro elemento da matriz soma, ele é a soma dos primeiros elementos das matrizes A e B. Tá? E, de forma geral, todos os elementos são obtidos somando-se elemento a elemento. Tá? Então, por exemplo, considere a matriz A, né, e a matriz B. A matriz A é uma matriz de ordem, então vamos escrever no cantinho, A é 2 linhas e 3 colunas. E o B também é 2 linhas e 3 colunas. Então, podemos somar, certo? Então, podemos somar. Vamos lá. Como que a gente soma? Elemento a elemento. 1 mais menos 5. Então, esse é o primeiro elemento. Então, a matriz C, o primeiro elemento é 1 mais menos 5. O segundo elemento é 3 mais
0. O terceiro elemento é 0 mais 4. Vamos para a segunda linha. O primeiro elemento da segunda linha é menos 1 mais menos 1. O segundo elemento da segunda linha é 5 mais 3. E o último elemento é 2 mais 6. Então, quem é a matriz C? Vamos lá. Mais vezes menos, menos. Então, 1 menos 5. Menos 4. 3 mais 0, 3. 0 mais 4, 4. Então, essa é a primeira linha da matriz soma. Vamos para a segunda. Ó. Mais vezes menos, menos. Menos 1, menos 1, menos 2. 5 mais 3, 8. 2 mais 6, 8. Então, essa é a matriz soma, certo? A matriz soma C igual a mais B é a matriz menos 4, 3, 4, menos 2, 8, 8. Tá bom? Então, pessoal, para somar duas matrizes, basta somar elemento a elemento. Ô, professor, será que dá para subtrair duas matrizes? Sim. Para fazer a subtração, a gente precisa primeiro definir o que é a multiplicação por escalar. Tá? Como que a gente multiplica uma matriz por um escalar? Vamos lá. A multiplicação de uma matriz A por um escalar, ou seja, o que é um escalar? É um número, tá? Por um número alfa, é definido pela seguinte forma, olha. B igual a alfa vezes A. Como que a gente faz isso? Multiplicando cada elemento da matriz A por alfa, tá bom? Eu não comentei, pessoal, mas se A é M por N e B é M por N, obviamente a matriz A mais B também é M por N, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Se A é M por N, então alfa vezes A também é M por N, tá? Quando a gente soma duas matrizes ou multiplica a matriz por um escalar, a gente não altera a ordem da matriz, tá? Beleza. Então, vamos a um exemplo. Consideremos a matriz A igual a 2 menos 3, 0, menos 1, 3, 2 e 3, 1, 1 sétimo. Tá? Eu quero descobrir quem é a matriz 7 vezes A. Então, usando a definição, 7 vezes a matriz A é a matriz obtida se multiplicando todos os elementos da matriz A por 7. Então, vamos lá. 7 vezes A. Então, eu vou 7 vezes. Então, quem é a matriz B? Igual a 7A. Então, vou fazer aqui no cantinho. Ó. É 7 vezes 2. 7 vezes menos 3. Tá vendo que eu estou multiplicando 7 por esses elementos aqui? 7 vezes 0. Essa é a primeira linha. Segunda linha. 7 vezes menos 1. 7 vezes 3. Tá vendo? Eu estou multiplicando agora por esses elementos aqui. 7 vezes 2. E a última linha é 7 vezes 3, 7 vezes 1 e 7 vezes 1 sobre 7. Então, essa é a matriz multiplicar, a matriz A multiplicada por 7. Então, ó, 7 vezes 2, 14. Está aqui, né? Então, ó, deixa eu fazer aqui embaixo. Então, 7 vezes 2, 14. 7 vezes menos 3, menos 21. 7 vezes 0, 0. 7 vezes menos 1, menos 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7 dividido por 7, 1. Só relembrando, né, pessoal? A gente tem uma fração C sobre D. Quero multiplicar por uma fração A sobre B. Basta multiplicar uma a uma, né? Então, isso é A vezes C dividido por B vezes D. Então, 7 vezes 1 sobre 7 é como se fosse 7 sobre 1 vezes 1 sobre 7. Isso é 7 vezes 1
dividido por 1 vezes 7. 7 dividido por 7 é 1. Ok? Então, esse elemento aqui. Então, multiplicar uma matriz por escalar, basta multiplicar cada elemento da matriz por aquele escalar. E aí, como que a gente faz, então, A menos B utilizando isso? Só olhar que A menos B, ela é A mais menos 1 vezes B. E aí, a gente tem que isso é A mais menos 1 vezes B, que é menos B. A gente sabe somar. A gente viu isso antes. E a gente sabe multiplicar por menos 1. É só multiplicar todos os elementos por menos 1. Então, fazer a matriz A menos B é somar a matriz A com a matriz menos B. Tá bom? Ok. A próxima questão é, será possível multiplicar duas matrizes? E a resposta é sim, é possível multiplicar duas matrizes. Vamos lá. Como que a gente multiplica duas matrizes A e B? Então, ó, o produto de duas matrizes, primeiramente, pessoal, ó, só é possível se o número de linhas, número de colunas da primeira matriz é igual, então o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. O que isso significa, pessoal? Só podemos multiplicar matrizes se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, isso já é um forte indício de que o produto não necessariamente é comutativo. Ou seja, podemos ter definido A vezes B, mas não ter definido B vezes A. Tá? Então, tomar cuidado com isso, que isso é muito importante. Então, se a gente tiver duas matrizes em que o número de colunas de uma, né, é igual ao número de linhas da outra, a gente pode multiplicar. Como que a gente multiplica? E aí vem a definição. Olha, cada elemento da matriz CJ, ela é multiplicar os elementos da linha da primeira matriz pelos elementos da coluna da segunda matriz. Então, olha, vamos ver um exemplo aqui, né? Como que a gente está fazendo, na verdade, olha, quem é o primeiro elemento? C11. Ele é pegar essa linha de A, tá? Vou pegar essa linha de A e multiplicar pela primeira coluna de B. Isso é o primeiro elemento, tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é o seguinte. Olha, quem é o C11? Aquele primeiro elemento aqui, ó. Esse primeiro elemento é pegar a primeira linha de A e multiplicar pela primeira coluna de B. Então, a gente vai fazer A1 vezes o primeiro elemento da coluna de B. 1. Mais vou andando naquela linha que está fixada. A1, 2 vezes o segundo elemento da coluna, B2, 1. E assim vai até o último. A1P vezes BP1. Tá? Então, eu vou multiplicar elemento a elemento. Vamos a um exemplo. Seja A matriz 1, 2, menos 3, 3, 4 e 0. E B, a matriz menos 2, 1, 0, 0, 3, 0, 5, menos 4, 0. Então, vamos multiplicar A vezes B. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar, pessoal, quando for multiplicar duas matrizes. É possível multiplicar? Vamos lá. A matriz A, ela é de que ordem? Ela tem duas linhas e três colunas, certo? Ó, 1, 2 linhas. 1, 2, 3 colunas. E a matriz B? Ela é, ó, 1, 2, 3 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3. Ok. A gente quer fazer o produto de A vezes B. Então, de acordo com a definição, olha, o número de colunas dessa matriz tem que ser igual ao número de linhas dessa matriz. Quantas colunas tem a matriz A? 3, né? Então, isso aqui é colunas de A.
Quantas linhas tem a matriz B? 3. Então, linhas de B. São iguais? Sim, olha, ambos são 3. Então, eu posso multiplicar? Sim, posso multiplicar. Então, vamos lá. Quem é a matriz C? O primeiro elemento da matriz C é, vamos fixar essa linha e a primeira coluna. Então, vamos lá. 1 vezes menos 2 é o primeiro elemento, ó, mais 2 vezes 0, mais menos 3 vezes 5, tá aqui. Então, esse, olha, é o primeiro elemento. Olha só quem é o primeiro elemento. É o produto da primeira linha pela primeira coluna, somando-se os produtos, né? Então, ó, peguei a primeira linha, ó, 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 0, mais menos 3 vezes 5. Beleza, vou andar para o segundo elemento da primeira linha. Então, eu vou vir para esse elemento aqui, né? Então, eu vou andar, já que eu andei do primeiro elemento da primeira linha para o segundo elemento da primeira linha, eu vou continuar fixada a minha linha. Então, a linha continua sendo a mesma aqui, ó, essa mesma linha primeira. Só que eu vou mudar agora para a segunda coluna. Então, eu vou lá, 1 vezes 1, tá aqui, mais 2 vezes 3, tá aqui, mais menos 3 vezes menos 4, tá aqui. Então, esse é o segundo elemento da segunda linha da soma. O que é o segundo elemento da primeira linha da soma? Que é multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Agora, eu continuo fixado a primeira linha e vou para a terceira coluna da matriz B, né? 1 vezes 0, 2 vezes 0, menos 3 vezes 0. Então, isso aqui é o terceiro elemento, que é multiplicar os elementos da primeira linha pela terceira coluna, tá? Agora, eu vou mudar para a segunda linha da matriz soma, da matriz produto. Quando eu mudo para a segunda linha, eu mudo aqui para a segunda linha, ó. Então, eu vou considerar agora a segunda linha da matriz A e fazer o mesmo procedimento. E vou encontrar esses valores, né? E aí eu faço, ó, 1 vezes menos 2, mais 2 vezes 0, mais menos 3 vezes 5. Então, vamos lá. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 2 vezes 0, 0. Então, menos 2 mais 0, menos 2. Mais 3 vezes menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 2 com menos 15, menos 17. 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 3, 6. Então, 6 mais 1, 7. Menos vezes menos, mais. Então, 3 vezes 4, 12. 12 mais 6, 18. Mais 1, 19. E aqui, 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Tudo 0, então a soma dá 0. E a mesma coisa na linha de baixo, que vai dar menos 6, 15 e 0. Tá? Então, essa é a forma que a gente tem de multiplicar duas matrizes. Tá bom? Então, lembre-se, pessoal. Só consigo multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Beleza? Então, nesse mesmo exemplo, a gente consegue calcular B vezes A? É a pergunta que eu deixei, certo? A resposta é não. Por quê? Note, B é uma matriz de que ordem? Está lá em cima no cantinho lá, né? 3 por 3. E A é uma matriz 2 por 3. Quantas linhas? A gente quer fazer B vezes A, né? Então, eu tenho que olhar para o número de colunas de B e linhas de A. Quantas colunas tem B? 3 colunas. Quantas linhas tem A? 2 linhas. Então, não podemos fazer B vezes A, porque o número de linhas, de colunas de B é diferente do número de linhas de A. Ok? Maravilha, pessoal!
Bom, pessoal, então a observação que fica e que é muito importante é isso, né? Há momentos que a gente pode fazer A vezes B, mas não podemos fazer B vezes A, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. O que isso significa? Que o produto de matrizes não é comutativo. Prestem atenção, pessoal. O produto não é comutativo. Tem contra-exemplo, é o que a gente acabou de fazer. Está definido A vezes B, mas não está definido B vezes A, tá? E outra coisa que é importante é o seguinte: há situações que você possa fazer A vezes B e B vezes A. Porém, eles não necessariamente são iguais também, tá? Vamos dar um exemplo, olha. Pega a matriz A de ordem 2 por 2, né? A é 2 por 2. 1 menos 3, 5, 0. E B, que também é 2 por 2. Menos 2, 1, 2, 3. A gente pode multiplicar A vezes B? Sim, olha, o número de colunas de A é 2. O número de linhas de B é 2 também. Então, a gente pode multiplicar A vezes B. Quem é A vezes B? Vamos lá. É essa matriz vezes essa, certo? Como que a gente faz o produto de matrizes? A gente pega a primeira linha e multiplica pela primeira coluna. Então, vamos lá. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais menos 3 vezes 2, menos 6. Então, mais vezes menos, menos. Então, é menos 2, menos 6. Menos 2 com menos 6, menos 8. Agora, a gente faz a primeira linha com a segunda coluna. Vamos lá. 1 vezes 1, 1. Mais menos 3 vezes 3, menos 9. Certo? 1 menos 9, né? Mais vezes menos aqui é menos. Então, 1 menos 9, isso dá menos 8. Agora a gente vai para a segunda linha. Então, a gente vai para a segunda linha da matriz inicial. Então, segunda linha com a primeira coluna. 5 vezes menos 2, menos 10. Mais 0 vezes 2, 0. Então, menos 10 mais 0, menos 10. Agora a gente faz a segunda linha com a segunda coluna. 5 vezes 1, 5. Mais 0 vezes 3, 0. Então, 5 mais 0, 5. Então, quem é a matriz A vezes B? A vezes B é a matriz menos 8, menos 8, menos 10 e 5. Beleza. Agora, por outro lado, note que o número de colunas da matriz B é 2. E o número de linhas da matriz A também é 2. Então, a gente pode calcular também B vezes A, porque o número de colunas da matriz B é igual ao número de linhas da matriz A. Vamos lá. Então, fazendo o produto, olha, menos 2 e 1, a gente vai pegar essa linha e multiplicar pela primeira coluna. Vamos lá. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1 vezes 5, 5. Menos 2 mais 5, 3. Então, tá aqui. Agora a gente faz a primeira linha com a segunda coluna. Vamos lá. Menos 2 vezes menos 3, mais 1 vezes 0. Menos 2 vezes menos 3, 6, né? Menos vezes menos, mais. Então, 6. 1 vezes 0, 0. Então, 6. Agora a gente vai para a segunda linha e com a primeira coluna. Então, agora a gente vai para a segunda linha e a primeira coluna. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Agora a gente vai para a segunda linha e a segunda coluna. Então, 2 vezes menos 3, menos 6. 3 vezes 0, 0. Menos 6 mais 0, menos 6. É esse elemento. Note que B vezes A é a matriz 3, 6, 17, menos 6. Que é diferente da matriz AB, que a gente calculou aqui, ó. Então, mesmo estando definido, A vezes B é diferente de B vezes A. Então, pessoal, de uma forma geral, tá?
o produto de matriz ele não é comutativo. Nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Tá bom? Então, fiquem atentos a essa observação. Muito importante esse fato. Tá ok? Bom, dando sequência aqui, uma matriz que é extremamente importante para a gente é a matriz que a gente chama de matriz transposta. O que é a matriz transposta, pessoal? O próprio nome já diz, né? É a matriz que a gente vai transpor os elementos, tá? Então, se uma matriz ela tem m linhas e n colunas, a sua transposta vai ter o contrário, vai ser n linhas e n colunas. Em outras palavras, a matriz transposta é a matriz que a gente pega as linhas e transforma em colunas, tá? Então, dada uma matriz A e J, n por n, a matriz transposta de A é uma matriz de ordem n por n, tá? Denotada por B igual a AT. Esse AT ou AT, esse Tzinho aqui, denota a transposta, tá? Ela é obtida trocando-se linhas de A com as colunas, tá bom? Ou seja, os elementos eles são trocados. Os A e J se tornam AJI, tá bom? Beleza, pessoal. Bom, pessoal, então vamos a um exemplo. Considere a matriz A, 1 menos 3, 7, 7 meios, 5 terços, 0, 2 terços, 5 terços, 0, 2, menos 1, menos 1, 2, 3 quartos e 0. Então, qual é a ordem da matriz A? Ordem de A. A é uma matriz, vamos lá, primeira, segunda, terceira linha. Então, é 3 linhas. Quantas colunas tem A? 1, 2, 3, 4. Então, A é uma matriz 3 por 4. Então, qual vai ser a ordem, sem fazer conta, da matriz A transposta? É só transpor, né? Se o A é 3 por 4, o A transposto é 4 por 3. Tá? Vamos lá descobrir quem é essa matriz, então. Quem é a matriz A transposta? É transformar as linhas em colunas. Ó, então, a primeira linha se transforma na primeira coluna. A segunda linha se transforma na segunda coluna. Aqui. E a terceira linha se transforma na terceira coluna. Então, a matriz transposta é bem simples de se obter. Basta transpor. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui rapidinho. Ó. A é 1, 2, 3. Então, A é uma matriz, que ordem que tem A? Uma linha por 3 colunas. Então, quem é a matriz A transposta? Obviamente, ela vai ser uma matriz 3 por 1. E ela vai ser, né, 3 por 1. E ela vai ser, que matriz é essa? Pegar a linha e transformar em coluna. Tá? Então, a transposta de uma matriz linha é uma matriz coluna, né? Então, a transposta de uma matriz linha é uma matriz coluna. E vice-versa, né? Se a gente tem uma matriz coluna, a transposta dela é uma matriz linha, tá? Então, assim, essa é a definição de matriz transposta. Bem fácil, bem simples de se obter, tá? Mas é uma matriz muito importante para a gente. Beleza, pessoal? Vamos aqui passar em algumas propriedades de operações com matrizes e de matrizes transpostas. São propriedades que nos auxiliam na hora de fazer os cálculos de soma, de produto, das matrizes, tá? Então, ó, a primeira propriedade, a comutatividade da soma. Cuidado, pessoal. Diferente de comutatividade do produto, que a gente viu que não vale, certo? O produto não é comutativo, que a gente está falando da soma. A gente somar A com B é a mesma coisa de somar B com A, tá? Então, se a gente estiver fazendo uma conta lá e se você quiser somar, eu peço para vocês, calcule a soma das matrizes. Se você calcular A mais B ou B mais A, não importa, vai dar a mesma resposta,
Outra propriedade interessante é a associatividade. O que é a associatividade? Eu quero somar 3 matrizes, A, B e C. Tá? Não importa se eu somo A com B e depois com C, ou se eu somo B com C e depois com A. Tá? Então é isso que está falando aqui. Olha, você pode somar primeiro B mais C e depois somar o A, ou você pode somar A com B e depois somar C. Tanto faz, vai dar a mesma resposta. Tá? A terceira é a que a gente chama de elemento neutro, a existência de uma matriz nula, tá? Em que ela somada com qualquer outra matriz, ela é a mesma matriz. Tá? Então, essa matriz é chamada de matriz nula e a ordem dela tem que ser a mesma ordem da matriz A, né? Porque a gente já viu que para somar tem que ter a mesma ordem. Outra propriedade interessante é a existência do elemento simétrico. O que é o elemento simétrico? É igual um número mesmo, pessoal. Quando a gente tem, por exemplo, 2 mais 0 é igual a 2. Existe o elemento menos 2, que quando a gente soma 2 mais menos 2 é o elemento nulo, 0. Né? Então aqui é a mesma coisa. Olha, para cada matriz A, existe a matriz menos A. Note que é só multiplicar a matriz A por menos 1. Tá? Ela é definida como trocar o sinal de todos os elementos da matriz A, e ela é tal que quando você soma a matriz A com essa matriz B, né, que é essa matriz menos A, a gente obtém a matriz nula. Essa mesma matriz nula que a gente encontrou aqui em cima. Tá? Ok. Outra propriedade interessante envolve a multiplicação por escalar. Quando você quer multiplicar uma matriz por 2 números, alfa e beta, tanto faz você multiplicar a matriz por um número, depois multiplicar pelo outro, quanto você multiplicar os números e multiplicar a matriz. Então, por exemplo, 2 vezes 4 vezes A. Isso é a mesma coisa de 2 vezes 4 vezes A. Ou seja, é a mesma coisa de você já multiplicar a matriz A por 8. Então, se você quer multiplicar uma matriz por 4, depois multiplicar por 2, é a mesma coisa de você já multiplicar por 8. Tá? Quando eu quero, a próxima propriedade é a distributividade, que é quando eu quero multiplicar a matriz A por uma soma de 2 números. Tá? É a mesma coisa de você separar. Multiplica a matriz por um número, multiplica a matriz por outro e soma. Então, por exemplo, eu quero multiplicar 2 vezes A mais 5 vezes A. Isso é a mesma coisa de você somar 2 mais 5 e multiplicar por A, ou seja, 7 vezes A. Então, se eu quero somar a matriz A multiplicada por 2 mais a matriz A multiplicada por 5, é a mesma coisa de eu já multiplicar a matriz por 7. Tá bom? E a mesma coisa, se eu quero multiplicar a soma de 2 matrizes por um escalar alfa. É a mesma coisa de eu multiplicar o alfa por um e multiplicar o alfa por outro, né? Vocês conhecem isso aqui geralmente por chuveirinho, né? Fazer o chuveirinho, que é multiplicar A alfa por A e alfa por B, tá? Ok. E terceiro, associatividade. Aqui tem que ter um pouco de cuidado. Quero multiplicar a matriz A pelo produto de 2 matrizes B e C. Não importa a ordem que eu multiplico, se eu mantenho a ordem de multiplicação. O que isso quer dizer? Que bagunça é essa, professor? A vezes B vezes C. Eu posso fazer A vezes B vezes C, mas não podemos fazer A vezes C vezes B, por exemplo. É diferente, tá? Isso aqui não pode, isso aqui não é verdade, tá? A gente não pode fazer essa bagunça, vamos dizer assim. A gente tem que manter a ordem. A, B, C, A, B, C. O que a gente pode fazer é, posso multiplicar B com C primeiro ou posso multiplicar A com B primeiro. Tá bom? Ok. Mais uma propriedade. Nos números, por exemplo, quando a gente multiplica 2 vezes 1, isso dá 2. 3 vezes 1, isso dá 3. Observa que a gente multiplicando, olha, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Então, o 1 ele é o que a gente chama de elemento neutro do produto de números. Né? Entre os números reais, esse aqui é o elemento neutro. Nas matrizes também a gente tem um elemento neutro na multiplicação. Tá? Esse elemento neutro a gente chama de matriz identidade. Que matriz é essa? É a matriz que tem 1 na diagonal principal, tá? E 0
nos outros elementos. Então, fora da diagonal principal, todo mundo é 0. E na diagonal principal, todo mundo é 1. Tá? A ordem dessa matriz depende da ordem que você está trabalhando. Então, por exemplo, ó, I2. Quem é I2? É a matriz 1, 0, 0, 1. Ou seja, a matriz de identidade de ordem 2. Quem é, por exemplo, o I3? É a matriz de identidade de ordem 3. Então, ó, na diagonal principal a gente coloca 1 e 0 fora. Então, essa é a matriz de identidade de ordem 3. Tá? E essa matriz ela tem essa propriedade, né? Que quando você multiplica A por essa matriz, é a mesma coisa de você multiplicar essa matriz por A e obter a mesma matriz A. Isso para qualquer matriz A, tá? Então, ela funciona como se fosse o 1 dos números reais. Tá bom, pessoal? É 1 nas matrizes. Outra propriedade, a gente pode fazer o chuveirinho aqui, ó, no produto de matriz, ó, A vezes B, A vezes C, tá vendo? Porém, tomem cuidado, a gente não pode trocar a ordem. A vezes B, A vezes C. Tá aqui. Se a gente quiser fazer o contrário, a gente tem que fazer B vezes A, C vezes A. A gente não pode fazer o seguinte, ó, A, B mais C. A gente não pode fazer BA mais AC, por exemplo. Isso aqui pode não estar nem definido ou, se estiver, ser diferente de A vezes B. Então, o que a gente faz é manter a ordem, tá bom? Quero multiplicar um escalar alfa por um produto de duas matrizes. Como que eu faço? Não importa, você pode fazer alfa vezes a matriz A e depois multiplicar pela matriz B. Você pode fixar a matriz A e multiplicar o alfa apenas na matriz B. Note aqui que curioso, olha, a gente não podia fazer A, B, C, né? A gente não poderia fazer A, por exemplo, vezes C vezes B. Ou também a gente não poderia fazer também B, por exemplo, AC. Né? A gente não poderia fazer isso. Aqui a gente pode, olha, o escalar ele pode entrar aqui dentro, olha, não importa onde ele vai entrar, tá? Pode ser com A e pode ser com B. Uma propriedade de transposta é que quando você faz a transposta e transpõe novamente, você retorna a matriz A. É meio que lógico, né? Você tinha uma matriz de N linhas e N colunas. Você transpõe, você tem uma matriz de N linhas e N colunas. Você transpõe novamente, você volta na matriz original, né? Então, essa é uma propriedade interessante que a gente vai utilizar bastante, viu, pessoal? A transposta da transposta é a própria matriz. Outra propriedade de transposta é que a transposta da soma, você pode distribuir a transposta aqui, ó. É transpor o A e transpor o B e somar depois, tá? Multipliquei uma matriz por um escalar e quero pegar a transposta. Posso? Posso. É a mesma coisa de você multiplicar o escalar pela transposta da matriz apenas, tá? E a última propriedade de transposta, que é muito importante, é que a transposta do produto é produto de transpostas, porém com uma ressalva. Você troca a ordem, né? Você estava com A vezes B e transpôs. Isso é transpor o B e multiplicar pela transposta de A. Tá bom? Então, cuidado. A vezes B transposto é diferente de A transposto vezes B transposto. Diferente. Tá bom? Pode até mesmo nem estar definido. Bom, então, pessoal, são uma sequência de propriedades que eu gostaria que vocês ficassem atentos, tá? E que entendessem cada uma delas e sempre que vocês for trabalhar com a matriz, vocês tentarem identificar essas propriedades. Tá ok? Bom, então vamos a um exemplo rápido aqui, pessoal, último exemplo. Sejam A e B duas matrizes quadradas, eu não coloquei aqui, mas de mesma ordem. Tá? De mesma ordem. Então, as matrizes ela tem o mesmo número de linhas e colunas. É verdade que A mais B vezes A menos B é A quadrado menos B quadrado? Será que é verdade? Porque para números é verdade, né? Lembram disso? X mais Y vezes X menos Y. A gente usa isso, né? Isso é X quadrado menos Y quadrado. Então, fazendo analogia, será que é verdade também aqui nas matrizes? Vamos lá. Vamos multiplicar e ver, né? Então, A mais B vezes A menos B, ó. Vamos multiplicar. Então, é A, usando as propriedades, ó. Isso é A vezes A
A vezes menos B. Então, ó, mais vezes menos, usando a propriedade de escalares, né? Isso é menos AB. Tá aqui. Agora, B vezes A, BA. E B vezes menos B. Então, ó, mais vezes menos, menos. Tá aqui. B vezes B. Certo? Esse cara aqui, ó, é o que a gente chama de A quadrado, né? Que é A vezes A. Esse cara aqui, ó, é o que a gente chama de menos B quadrado, ó, que é menos B vezes B. Ótimo. E aqui a gente tem, ó, BA menos AB. Se BA for igual a AB, isso aqui some, né? Isso que fica zero. Porém, se for diferente, não fica zero. A gente viu que isso nem sempre é igual. O que não acontece nos números, né? Nos números reais, essa propriedade aqui vale exatamente por isso, porque a gente vai ficar aqui com x vezes y e y vezes x, que nos números não importa, o número é comutativo. Porém, aqui não é comutativo, então isso aqui pode não ser zero, isso aqui pode ser diferente de zero. Tá? Então, a gente conclui que a mais b vezes a menos b só é a quadrado menos b quadrado, se e somente se AB for igual a BA, ou seja, as matrizes elas são comutativas. Tá? Então, como eu já disse, né, o produto ele não é comutativo, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode vamos fazer aqui um exemplo rapidinho. A gente pega, por exemplo, A, 1, 0, 1, 1. E B, vamos pegar aqui 0, 1, menos 1, 1. Tá? Se a gente faz A mais B, quanto dá A mais B? A mais B dá 1, 0, 1, somando, né? 2. E A menos B? A menos B dá 1, menos, dá 2, menos 1 e 0. Certo? Se a gente multiplica A mais B por A menos B, a gente tem 1, 1, 0, 2, vezes 1 menos 1, 2, 0. Certo? Multiplicando, o que a gente obtém? Obtemos 1 vezes 1, 1. Né? Essa linha vezes essa coluna. Então, 1 vezes 1, 1. 0 vezes menos 1, 0. Então, dá 1. Essa mesma linha por essa coluna. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, segunda linha pela primeira coluna. 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 menos 2, menos 1. Então, segunda linha pela segunda coluna. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0, 0. Então, 2. Certo? Então, isso é A mais B vezes A menos B. Está aqui a matriz. Agora, vamos fazer o quadrado. Vamos fazer A quadrado. O que é A quadrado? A vezes A. Então, vamos lá. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Então, isso é A quadrado. Linha vezes a coluna. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. Então, dá 1. Agora, linha pela segunda coluna. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes 1, 1. Então, dá 2. Vamos agora, segunda linha pela primeira coluna. Então, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Segunda linha pela segunda coluna. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. E o B quadrado? B quadrado é 0 menos 1, 1, 1. Vezes 0 menos 1, 1, 1. Isso vai dar 0, linha por coluna. Então, 0 vezes 0, menos 1 vezes 1. Menos 1. Primeira linha, segunda coluna. 0 vezes menos 1, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 1, 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, se a gente faz A quadrado menos B quadrado, a gente tem, olha, 1 menos com menos mais 1. 2. 2 menos com menos mais 1. 3. 0 menos 1. Menos 1. E 1 menos 0, 1. Então, olha a matriz que a gente chegou, olha a matriz que a gente tinha. São diferentes, ou seja, A mais B
vezes A menos B é diferente de A quadrado menos B quadrado. Então isso, pessoal, chama-se dar contra-exemplo, tá? Essas matrizes aqui, ó, A e B, são contra-exemplos desse fato, né? Que nem sempre A mais B vezes A menos B é A quadrado menos B quadrado, tá bom? Então isso é o que a gente chama de contra-exemplo. É muito comum na matemática a gente trabalhar com contra-exemplo. Sempre que a gente coloca um VOF, por exemplo, uma das questões que a gente faz é isso, né? Verifique se é verdadeiro ou falso. No caso de ser falso, dê um contra-exemplo, tá bom? Então, pessoal, foi isso. Essa é a aula, nossa aula de hoje. Espero que tenha ajudado bastante. E até a próxima, que a gente vem falando de determinantes. Tá ok? Abraço, tchau, tchau.